Bom dia igreja, bom dia irmãos, pode sentar, sejam todos bem-vindos. Como é que vocês estão? Amém, louvado seja Deus. Aos amigos que nos acompanham aqui pelo YouTube, é o segundo culto nosso, já tivemos o primeiro, né? Agora o segundo culto, não sei qual horário que você vai estar nos assistindo, seja de noite ou de manhã, de tarde. Um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão aí me acompanhando. No nome de Jesus, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, essa mensagem, essa palavra, que eu tenho certeza que vai falar muito ao coração dos nossos irmãos aí, tá bom? Vamos evangelizar. Curta aí, se inscreva no canal, né? Pode curtir ali o vídeo e deixar o seu nome também ali para as nossas orações. Irmãos, esses dias, de manhã, que eu vi alguns testemunhos aqui, né? De livramento, Deus abençoou. Agora, é interessante que eu vi aqui, na parte da manhã, muitos irmãos que me procuraram essa semana. Alguns procuraram até com um caso desenganado, irmão, situação ali, familiar desenganado, até com fotografia, moço, pastor, meu família chegou chorando aqui. E aí nos procuraram aqui, entramos em oração e Deus reverteu a situação, irmão. Caso bonito teve de uma criancinha, acho que de 9 meses, que estava um tempo internada. Aí o vô veio na quarta-feira, pediu oração, a gente entrou em oração aqui na quarta mesmo, quando eu recebi o pedido, eu entrei em oração. Aí depois dei uma palavra para ele, a criança estava na UTI, para a glória de Deus, a criança saiu da UTI, aí ele sempre me comunicando, eu falei, não, mas Deus não faz obra pela metade, para a glória de Deus, no sábado a criança saiu da UTI bem, para a glória de Deus, saiu da UTI não, voltou para casa, ela foi para o quarto, depois do quarto voltou para casa em nome de Jesus, amém? E assim outros testemunhos aí que Deus está abençoando. Então preste atenção na palavra. Vamos aqui para a Bíblia, Salmo 56, versículo de número 8. Salmo 56, versículo de número 8. Um salmo de Davi. Esse salmo me chamou a atenção, principalmente o versículo de número 8. O tema da minha mensagem, para quem gosta de anotar aí, é: Deus está vendo as suas lágrimas. Ele viu as lágrimas de Davi. O momento que Davi estava passando, a situação difícil. O Davi estava passando por um momento difícil, estava fugindo do Saul. Ele fugia do Saul, ele teve que se esconder no meio dos inimigos. Ele foi para Gate, lugar dos filisteus. E ali vamos dizer que ele ficou preso, ele estava encurralado ali. E aí ele faz uma oração aqui. No versículo de número 8, ele diz assim: Tu contastes as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Olha que interessante, preste atenção. Ele diz, tu contaste as minhas vagueações. Tem tradução que diz o seguinte, olha, o Senhor sabe das minhas aflições. O Senhor sabe do que eu estou passando. O Senhor sabe da minha angústia. Às vezes é você que está aqui, você fala, pastor, eu estou tentando me livrar de algo, mas não consigo. Às vezes aquilo está me trazendo angústia. Sabe, eu estou passando por uma batalha e não estou conseguindo me livrar. Parece que eu me sinto cercado, não sei o que fazer. Deus estava vendo tudo o que Davi estava passando. Tanto que tem uma tradução que diz o seguinte: tu vistes as minhas aflições. Ele está vendo, irmão. Ele sabe das suas aflições. Ele sabe das batalhas. Então você tem que ver o que está te deixando aflito. Sabe, o que está te deixando sobrecarregado. Na oração hoje pela manhã, eu estava fazendo a oração, logo depois que eu ministrei a palavra. Aí até foi interessante que Deus foi falando comigo. Às vezes você está carregando algo que não é para você carregar. Então o que você tem que fazer agora? Descarregar. Você já viu pessoas que às vezes insistem em carregar o que não é para ela carregar? Quem já viu caso assim? Ela vai se cansando, ela vai parando, mas porque ela não lança no Senhor. Ele diz, lança em mim, eu vou levar até Deus, sabe, os meus problemas. Então quando você chega diante de Deus e começa a lançar sobre Ele, ali você vai se descarregando. Já o que você estava carregando é os seus problemas. Estava falando aqui, hoje eu creio que Deus está resolvendo problemas aqui. Ele é mestre. Seja um problema no seu casamento, seja um problema na sua vida financeira, na sua vida profissional, eu vou lançar diante dele. Agora você tem que parar para prestar atenção na palavra. É Deus, é a palavra que vai te transformar, que vai mudar a sua vida. Então o que ele diz? Tu contastes as minhas vagueações.
E ele diz: põe as minhas lágrimas no teu o quê? No teu odre. Então tem tradução que diz no jarro. Deus não vai perder nenhuma, sabe? Não vai, nenhuma das nossas lágrimas vai cair no chão. Pelo contrário, Ele pega todas. Ele recolhe todas as nossas lágrimas. Todos sabem aquela lágrima que você está ali chorando diante de Deus por um filho, chorando diante de Deus pelo seu casamento, pela sua família, por um problema. Deus está ali, Ele está recolhendo todas as suas lágrimas. Mas o principal de tudo diz: estão ali, estão todas, elas estão todas no teu livro. O que? Está tudo escrito. Quando você escreve algo é para você não o quê? Se esquecer. Nós bem sabemos que Deus não se esquece de nada, irmão. Ele não precisa anotar nada, Ele não se esquece. Mas o salmista sabia que Deus estava ali, ele não iria se esquecer daquele problema, não iria se esquecer do Davi, que ele não iria abandonar Davi. É a mesma coisa hoje, Deus não vai te abandonar. O Deus que livrou o Davi do Saul, livrou o Davi do gigante, livrou o Davi do urso, livrou o Davi do leão, né? E assim livrou dos filisteus e de tantos outros, é o mesmo Deus que continua nos livrando hoje. Então eu tenho que crer nisso, eu tenho que ir até Ele. Então Davi foi até Ele, e ele disse isso. Aí eu poderia dar aqui alguns exemplos, vou citar alguns exemplos para chegar no que eu quero aqui. Mas aí, quem anota, se você quiser anotar, tem muita mensagem aqui para depois você estudar a semana todinha. Poderia falar aqui do Davi. Quando Davi, ele foi para a guerra, e ele levou os homens dele, todos os homens. Está lá em 1 Samuel, se você quiser anotar, capítulo 30, do versículo 1 em diante. A Bíblia diz que ele foi para a guerra, levou os homens, deixou as mulheres e as crianças. Quando ele voltou da guerra, o que ele encontrou? Nada. Tinha perdido tudo. Levaram as riquezas deles, que riquezas? Os bois, ovelhas, levaram os filhos, levaram as mulheres. A Bíblia relata que os homens começaram a chorar, irmão. Mas eles choraram tanto por ter perdido as esposas, os filhos, tanto que eles já não tinham mais forças para chorar. Eles pararam de chorar. Mas por que eles pararam de chorar? Porque eles já não tinham mais força. E aí o que o Davi faz? No versículo de número 6 de 1 Samuel 30, a Bíblia diz que Davi se esforçou no Senhor. Ele recarregou as forças dele em Deus. E aí depois você sabe a história, quem não sabe depois você leia lá. Deus mandou ele ir para resgatar os familiares. Ele resgatou os familiares, resgatou os familiares dos soldados dele também. E a Bíblia diz que ele voltou mais rico para a glória de Deus, amém? Mas poderia citar aqui também o Neemias, lá em Neemias capítulo 1, do versículo 1 em diante. O Neemias chega lá, certo dia ele estava trabalhando, ele era copeiro do rei. Aí chega uma notícia de que a cidade dele tinha sido destruída, que os familiares deles ali, os irmãos, sabe, alguns estavam presos, e os que sobraram lá na cidade estavam em miséria, a cidade estava toda devastada. Aí o que Neemias faz? Ele vai chorar. Ele vai jejua, ele ora a Deus, vai buscar Deus, faz um jejum ali, chora diante de Deus, entra em oração, e aí Deus ouve a oração dele, Deus começa a dar as direções para ele, amém? E aí ele vai, pegou as direções de Deus, Deus levantou ele para reconstruir aquela cidade, ele consegue reconstruir aquela cidade para a glória de Deus. Deus também deu livramento ali e reconstruiu a cidade. Poderia citar aqui também Lucas capítulo 7, versículo de número 11. Estou adiantando, como eu disse, não dá para me pregar tudo isso aqui num dia. Acho que eu pregaria o mês todinho aqui. No capítulo 7 de Lucas, versículo 11, a Bíblia fala sobre uma mulher viúva, que ela tinha perdido o filho também ali, a viúva de Naim. Jesus estava passando por ali, viu uma multidão. Ele entrou na cidade de Naim, viu a multidão e aquela mulher carregando lá o filho dela. A única esperança que ela tinha estava ali naquele caixão. E Jesus viu o que aquela mulher estava passando. Ele viu o sofrimento dela. Aí Jesus chega perto dela e diz o seguinte: não chores. Já pensou, eu estava falando, já preguei isso aqui outrora, né, outro dia, e falei o seguinte: já pensou você chegar para alguém que perdeu um familiar, você tem coragem de pedir para a pessoa parar de chorar? Eu não. Eu vou falar para ela: pode chorar, irmão, chora. Não é pecado chorar não, desabafa aí, chora diante de Deus. Ela perdeu o familiar, não é verdade? Mas quem é que estava falando com ela? Jesus. Jesus chegou para ela e falou: não chores. E ela estava chorando. Jesus viu o choro dela.
Jesus viu a lágrima dela, Jesus viu o sofrimento dela. Jesus estava vendo. É a mesma coisa hoje. Jesus está vendo o que você está passando. Ele sabe de cada lágrima, Ele sabe das tentações, Ele sabe das batalhas que você passa, Ele sabe daquele momento que você pede e fala assim: Senhor, eu não queria fazer mais isso, estou fazendo, meu Deus, me ajuda. Ele está vendo, Ele está disposto a te ajudar. Você não está vendo Jesus, mas quantas vezes Ele fala conosco, pela palavra. No momento que nós estamos abatidos, às vezes estamos tristes, desanimados, vem a palavra nos dá força. Eu estou pregando aqui, eu nem sei, sabe, toda vez que eu subo aqui, eu tenho pedido a Deus: Deus, antes eu já tenho orado, mas eu subo aqui: Senhor, me dá a revelação aqui, do Salmo 56, desse versículo 8, sabe, eu preciso trazer uma mensagem para você, aquela mensagem que vai te levantar, aquela mensagem que vai te trazer vida, aquela mensagem que vai te fortalecer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Como o caso dessa criança, do vô que veio aqui para a igreja na quarta-feira. Ele deu até o testemunho que eu estava falando hoje. O que acontece? Ele leu lá Salmo 145, não precisa ir para lá, o versículo 14 que eu preguei aqui na quarta-feira. Eles colocam na tela para mim, só para você entender. Eu estava dizendo: o Senhor sustenta todos os que caem, e levanta todos o quê? Os abatidos. Aquele vô, quando ele chegou na igreja aqui, eu não sabia o que ele estava passando, ele estava abatido. O netinho dele estava no hospital, ele não podia fazer nada, distante daqui. A única coisa que ele poderia fazer é o quê? Orar e pedir uma palavra. A palavra trouxe ânimo para ele, a palavra trouxe força para ele. Então a palavra nos traz forças, para quê? Para poder continuar, para poder prosseguir. Aí volta na viúva, né, para não perder. A viúva lá em Lucas capítulo de número 7, no versículo 11, ela estava chorando. Jesus falou para ela: não chores mais, não chores, calma aí. Aí Jesus manda parar ali o caixão, tal, parou, e ele tocou no esquife, e a Bíblia diz que ele deu uma palavra: levanta. E para a glória de Deus, aquele menino se levantou. Irmão, não tem como. Quando Jesus toca numa pessoa, a pessoa se levanta. Quando Ele toca no casamento, o casamento se levanta. Quando Ele toca nas finanças, as finanças se levantam. Não tem como, sabe, ter um toque de Jesus ali e a vida da pessoa não mudar. E ele se levantou. Aí na hora Jesus entregou nas mãos da mulher, da mãe, o filho. Poderia dizer também, estou correndo aqui, lá em 2 Reis, se você for ver capítulo 20, fala sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias estava chorando, e a Bíblia diz, é bem claro dizer: e o Senhor viu as lágrimas de Ezequias. Volta a dizer, Ele vê as nossas lágrimas, Ele está vendo o que você está passando, Ele não se esqueceu, Ele está disposto a te ajudar. Agora, quem está disposto a receber a ajuda de Deus? Está disposto? Então Ele está aqui para te ajudar. A Bíblia diz que o profeta voltou para Ezequias e disse: Ezequias, você não vai morrer não, Ezequias. Deus falou aqui para mim, que vai acrescentar mais 15 anos de vida para você. Deus viu as lágrimas de Ezequias. Diga glória a Deus. Mais uma que eu quero estudar com você aqui, por isso que eu fui adiantando, que essa aqui demora um pouquinho mais. 1 Samuel, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, você conhece a história. Tenho certeza que você conhece a história, conhece os versículos, mas a mensagem é outra. Hoje você está ouvindo uma mensagem única. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana, o nome da outra, lembrando, antigamente podia, viu? Ter 2 mulheres hoje é o quê? Adultério. Ou 2 homens, né? É adultério. O homem tem que ser marido de uma só mulher, a mulher é marido de um só homem. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli.
E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado o quê? Às vezes Deus permite algumas situações na nossa vida. Estava falando aqui, veja, o Senhor lhes tinha cerrado a madre. Foi Deus. Foi Deus que cerrou. Deus não permitia que ela tivesse filho. Porém, a Bíblia relata aqui que o marido, aqui o Eucana, ele subia de ano em ano para oferecer. Olha que interessante, ele dava ofertas, ele sacrificava ali pelos filhos, às vezes pelas esposas. Só que para Ana, a Bíblia diz que ele dava algo a mais, porque ele amava ela. Ele não estava olhando para a situação. É a mesma coisa hoje. Quando a pessoa ama, o casal, ele se ama, ele não vai olhar para uma situação, sabe, porque o que a mulher é debilitada, o homem é debilitado em fazer. Ele vai amar aquela pessoa, não pelo que ela pode fazer, ou pelo que ela pode dar para ele. Então eu não tenho que amar minha esposa, sabe, porque ela vai me dar algo. Não, eu tenho que amar ela porque ela é minha esposa. É a mesma coisa, eu sempre falo amor de pai e filho. Por que eu amo a minha mãe? Sabe, hoje eu não tenho mais meu pai. Eu amo minha mãe porque ela é minha mãe. Eu amo minha mãe porque é minha mãe. Porque hoje, às vezes, você vê, tem filhos que só amam o pai se o pai der algo. Às vezes na verdade, culpa do pai. São culpa dos pais que ensinam errado. Às vezes dá tudo que o filho quer. Não estou dizendo que você não possa dar, que é errado dar, mas está dando tudo. Aí quando você não dá, o filho vira a cara para você. O filho não olha para você. Eu já vi casos de um filho falar: você não é minha mãe, você não é meu pai, porque não deu algo. Só porque você não me deu o videogame, que isso? Então não vou dar não vou dar mesmo. Eu não tenho que amar, volto a dizer, eu não tenho que amar minha mãe porque ela vai me dar algo. Então veja, ele aqui estava amando, ele amava Ana, mesmo aos olhos humanos ali naquele tempo. Ela era uma mulher que não tinha valor para ninguém, ela era uma mulher ali estéril. Se ela fosse solteira e soubesse que ela era estéril, ninguém casaria com ela. Mas ele estava ali com ela. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele dava valor a ela, ele amava Ana. Porém, veja, versículo 6: e sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado o quê? Aí de novo a Bíblia diz, então, foi o Senhor, foi permissão de Deus. E aí o que acontece? Além dela não poder ter filhos, o que acontecia? A outra ali, sabe, a competidora dela, estava ali, sabe, estava sempre cutucando. Você não pode ter filho, você não presta para nada, ele não te ama, ele me ama mais porque, olha, eu estou dando filho para eles, você não presta para nada, tal. Imagine, e ela ali se irritando. No versículo de número 7 diz assim: e assim fazia ele de ano em ano, quando subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que chorava e não o quê? E não comia. Veja, ela chegou ao ponto de chorar, como que é o nosso problema. Deus estava vendo as lágrimas dela, amém, igreja? Deus estava vendo o que ela estava passando ali. Só que assim, ela chegou a um ponto de não o quê? Não comer, não se alimentar. E aí o marido chega no versículo 8, olha o que ele diz: então Eucana, seu marido, lhes disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o quê? Cuidado com o coração, viu, irmão? Eu tenho falado muito isso esses dias. O diabo, ele tem tentado entrar no nosso coração. Ele tem tentado. Ele vai tentar, sabe, te contaminar. Ele usa um amigo, ele usa uma amiga. Às vezes ele usa alguém dentro da igreja. Ele usa um familiar para colocar uma mágoa, para colocar um rancor. Eu falei essa semana, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida ali. Então eu vou guardar o meu coração. Eu não vou permitir que o diabo entre com mágoa. O marido sabia: por que seu coração está desse jeito, mulher? Por que você não está comendo? Por que você vive chorando, irmão? Para com isso. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Estou aqui, ó. A gente pode não ter filhos, eu não tenho filho com você, mas você me tem aqui, eu te amo. Estou junto com você. Olha que bacana o casal andando junto.
Mesmo na dificuldade, o casal tem que andar junto, diga glória a Deus. Tem que estar sempre junto. No versículo de número 9 diz assim: então Ana se levantou, depois que comer e beber em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou o que, igreja? Abundantemente. Ela não chorou pouco não, ela chorou muito. Imagine a situação, a humilhação que ela estava passando. Sabe, além de não poder ter filhos, era o sonho dela, que pode ter certeza. E ela estava ali, a outra ali, sabe, irritando ela direto. Ela vai diante de Deus, ela está na casa de Deus, ela não deixou a casa do Senhor. Ela estava na casa de Deus orando ao Senhor. A Bíblia diz que ela buscou o Senhor. Versículo 11 diz assim, ó: e votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para as aflições do que? Da tua serva. Ela estava aflita. Lembra o que o salmista falou lá no início? Ele estava aflito, e ela estava sendo perseguida também aqui. Ela estava angustiada por causa da situação, não só por causa da perseguição, mas também porque não podia ter filha. E ela chegou diante de Deus: Senhor, presta atenção, aqui olha para mim. Ela votou um voto: veja a aflição da tua serva. Então ela era serva, mano. Mesmo não tendo o que ela mais queria, ela continuou sendo serva, ela continuou servindo. Diz: e de mim o que? Te lembrares. Deus, ele se esquece da gente? Não, ele não vai se esquecer de você, ele não se esquece de nenhum de nós. Ele diz: e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho o que? Varão, ao Senhor darei por todos os dias da tua vida, e sobre a tua cabeça não passarás o que? Navalha. Ela sabia o que ela queria. Eu sempre gosto de dizer isso aqui: você tem que saber o que você quer. Senhor, eu quero um filho, eu quero um filho homem. Sabe, eu vou pedir algo para Deus, eu tenho que saber o que eu peço. Eu tenho que saber o que eu peço. Sabe, pastor, é na minha vida sentimental. Meu Deus, eu quero um homem de Deus, sabe, assim, assim, assim. Quem é solteiro, viu? Quem é casado, que não tem como voltar atrás mais não. Casou, já era. Assinou o papelzinho lá, meu filho, já era. Não tem isso de separar não. Não, mas pastor, eu não sabia que eu tinha casado com um traste. Quem mandou você casar? Não é verdade? Agora está chamando de traste. Agora está falando que não presta. Mas pastor, quando eu casei, pastor, ele era tão bonzinho. Mas é sempre assim. É sempre assim, ele era bonzinho. Ele às vezes aparecia com a Bíblia debaixo do braço, falava que é de Deus, ou ela também. Mas está ali só para te tirar do caminho. E agora que casou, meu filho, Deus tinha mostrado. Deus sempre mostra quem é a pessoa. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente não quer enxergar. Mas a pessoa não quer enxergar. Aí depois, não, agora eu vou separar. E depois vive em pecado, vive no erro. Não, então por isso eu tenho que saber o que eu estou pedindo. Eu tenho que saber. Não, meu pastor, sabe, eu quero casar com um homem de Deus, que não sei o que. Está amarrado. Eu sou casado, viu, pessoal? Está aqui minha aliança aqui, ó. Quem é casado tem que andar com a aliança, viu? Quem é casado aqui faz assim, ó. Está sem aliança? Pode colocar aliança, viu? Não pode andar sem aliança não. Ah, no serviço você tira aliança. Por que você tira aliança no serviço? Cuidado, viu? Tem que ter aliança. Está aqui, ó. Já anda assim. Se a pomba gira chegar perto de está amarrado, Satanás, aqui, ó. Já mostra que, mas só aliança não adianta, tem que ser o nome de Jesus. Mas por que eu estou falando isso aqui? Porque às vezes a pessoa fala assim: meu Deus, eu queria casar com um pastor. Cuidado, por isso que eu falei, já sou casado. Mulher de pastor tem que ter ministério, viu? É um ministério, senão não aguenta não. Ela não suporta não. Tem que ter ministério, tem que ter chamado, porque senão não suporta. Então você saiba o que você está pedindo. Estou dando exemplo, às vezes você tem que saber. Então seja detalhista: Senhor, eu quero assim, dessa forma, assim, assim, assim. Pastor, eu quero comprar um carro. Eu quero comprar um carro assim, meu Deus. Quero um carro de 7 lugares. Eu quero ele prata. Meu Deus, eu quero ele com roda tal. Não precisa ter equipar também não, né? Mas é original, não sei, vai falando. Mas eu não tenho condições. Mas Deus tem condições para te dar. Ele te dá. Seja um carro, seja uma casa, Ele te dá um marido, Ele te dá uma esposa, Ele te dá filhos, diga glória a Deus. Ela falou: eu quero filhos.
No versículo de número 12 diz assim: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Então olha que interessante, ela estava perseverando em oração, ela não desistiu, estava colocando diante de Deus. Imagino eu que todo ano, quando era costume dele subir ali para a igreja, estar lá no templo, todo ano ela estava lá: Senhor, eu quero filhos, meu Deus, me dá filhos, olha para a minha aflição, olha aqui para o que eu estou passando, meu Deus, eu quero. Aí versículo de número 13: porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve, porque a igreja embriagada. Olha que triste. O homem de Deus, ela estava na igreja, estava ali, o homem de Deus olhou para ela e já, sabe, interpretou mal. Mas volto a dizer, às vezes é permissão de Deus, às vezes Deus permite alguma situação, mas nós temos que tomar cuidado. Deus só falha, irmãos. Às vezes eu posso falhar com você. Eu sempre peço a Deus: Deus, me ajude, às vezes no atendimento eu prefiro ouvir mais e falar menos. Sabe, vou ouvir a pessoa para poder ajudar ela, para poder, sabe, aconselhar, seja lá no qualquer área que ela está precisando. O Eli olhou para ela e falou: você está embriagada, mulher. Ela não estava embriagada, irmão. Ele interpretou ela mal. Versículo 14: e disse-lhes Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o quê? O teu vinho. Que triste. O homem de Deus, vamos dizer, ele errou aqui, sabe, ele julgou ela, e julgou mal. Volto a dizer, irmão, às vezes tem pessoas que ficam chateadas com o pastor, ficam magoadas. Poxa, ore por mim, irmão. Ore pela minha vida. Se algum dia eu falei algo para você, às vezes você está me assistindo, você deixou de vir à igreja. Eu sou ser humano, sabe? Eu e quantos outros pastores, sabe, somos seres humanos, eu posso errar também. Está aqui, o homem de Deus errou, ele falhou. Às vezes julgamos errado, né? Infelizmente o homem é falho. Mas o que acontece? Ela não guardou isso no coração. Ela poderia ter falado: vou sair da igreja. Ela permaneceu ali. Tem gente que sai da igreja, ou tem pessoas que arrumam desculpa para sair da igreja. Tem pessoas que já queriam sair e só arrumam uma desculpa. Para ela não falar eu saí, ela fala assim: eu saí por causa disso. Eu saí porque o obreiro olhou feio para mim. Eu saí porque, não, meu irmão, já falei, o obreiro pode olhar feio, pastor olhar feio. Você veio buscar quem aqui? Você veio buscar quem aqui? Então pronto, irmão, é Jesus. Você vai ficar sempre olhando para Jesus, você não vai sair. No versículo de número 5 diz o seguinte, 15: porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho e nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante quem? A angústia dela, ela derramou perante quem? O Senhor. Ela foi diante de Deus. Está aqui, Senhor, o meu problema, está aqui a minha situação. Ela poderia ter virado agora falando: o Senhor me interpretou mal, eu não estou bêbada, eu não bebi vinho nem bebida forte, quer saber, vou embora daqui. Não, ela chegou: não, Senhor meu. Você vê o respeito que ela tem por uma autoridade. Tem pessoas que não respeitam a autoridade, principalmente espiritual, irmão. Sabe, ela não sabe o que ela arruma para a cabeça. Está lá, poxa, eu sempre falo, o meu negócio é com Deus, não é com o povo, é com Deus. É a mesma coisa hoje aqui, você está lá, às vezes está lá, poxa, eu vi algo de errado, vou orar, vou apresentar, não vou falar, cuidado, irmão, quando você se levanta contra uma autoridade. Ela falou: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada, eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. No versículo 16 diz assim: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até o quê? Agora. Ela estava colocando diante de Deus os problemas dela, o desgosto dela, a infelicidade dela, sabe, por aquela situação que ela estava passando. No versículo de número 17 diz assim: então respondeu Eli e disse, agora olha o profeta dizendo: vai o quê? Em paz, e Deus de Israel te conceda as petições que lhe o quê? Que lhe pedisse. Agora ela recebeu o quê do profeta? A palavra. A gente tem que estar ligado na palavra, irmão. É na palavra.
Às vezes nós perdemos a bênção porque não prestamos atenção na palavra. A pessoa vem para a igreja, ela está aqui, mas está com a mente voando. Ela não presta atenção, nada vai acontecer na vida dela, nada. Ela recebeu a palavra, mas aqui, ela estava grávida? Não, ela não estava grávida. Ela ainda não tinha ido nem se encontrar com o marido. Mas ela recebeu a palavra. O profeta diz, o homem de Deus diz, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe pediste. Versículo 18. E disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era o quê? Já não era o quê? O problema dela estava resolvido no natural? Ela ainda tinha me desculpe dizer, uma encardida que estava ali, sabe, falando, você não pode ter filho, você é emprestar, você não vale nada. Outra coisa, ela não podia ter filho ainda, aos olhos naturais, mas a partir do momento que ela recebeu a palavra, Deus já estava gerando um milagre ali. A Bíblia diz que o semblante dela já não era mais o quê? Já não era mais triste. É porque nós vivemos pela fé. Eu vim para a igreja, sabe, está lá, ainda estou com a doença, sabe, ainda estou vendo sintomas ainda, mas Deus me deu a palavra. Deus falou que vai restaurar minha casa, minha família. Deus falou que vai salvar o meu filho, estou crendo. Sabe, Deus está falando que vai abrir uma porta para mim, eu estou querendo. Deus, Ele vai me honrar, eu estou crendo, a palavra veio. Eu não sei o que Deus está falando com você. Eu não sei o que Deus está falando com você. Quando eu pregava esse Salmo 145, eu vou continuar estudando ele na quarta-feira. Eu fiz o 14, Deus me fez parar no 14. Geralmente eu sempre mudo, mas aí eu vou estudar um pouquinho ele. Vou pegar o versículo 15. O pai aqui, o senhor que veio contar o testemunho, o irmão Jamilton, ele falava o seguinte: pastor, eu entrei aqui. O senhor falou, volta só o Salmo 145 para mim. Ele diz, o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos o quê? Eu estava falando muito ali sobre a pessoa que caiu no pecado. Deus vai lá e levanta ela. Ela é justa, mas ela caiu. Aí eu estava falando sobre isso, mas eu nunca parei para pensar que ia entrar alguém aqui que estava com problema com o netinho, que aquilo estava batendo ele, sabe, que aquilo ali estava fazendo com que ele ficasse triste, a netinha, na verdade, perdão. Ele falou, pastor, eu segurei esse versículo, na hora que o senhor entrou e pregou, falou, leu, Deus já falou comigo. Ele estava com o coração aberto, irmão. Sabe por quê? Quando tudo está indo bem na nossa vida, às vezes, sabe, está lá, a pessoa está em festa, sabe, está lá, às vezes não recebe a palavra, porque tanto que a Bíblia diz que é melhor você pregar numa casa de luto do que numa casa de festa. Por quê? Na festa alguém vai dar atenção a Deus? Quer saber de Jesus? Quer nada. Agora no luto todo mundo está com o coração aberto. Naquele momento ele estava com o coração aberto para receber a palavra. Ele recebeu a palavra e a criança foi curada para a glória de Deus. Ela está lá, se eu não me engano, é no Rio de Janeiro, mas Deus alcançou no Rio de Janeiro, não importa a distância. Poderia estar lá do outro lado do mundo, Deus vai alcançar ela lá na sua fé em nome de Jesus, amém? Do versículo, então veja, a palavra levantou ele, a palavra nos levanta. Volta aqui por favor. Ele diz então, versículo de número 19, o semblante dela já não era mais triste. E levantando-se de madrugada, e adoraram perante quem? O Senhor. E voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Nada pode te impedir de adorar a Deus, irmão. Ninguém, homem nenhum, situação nenhuma, vou continuar adorando. Pastor, está dando tudo errado, vou adorar a Deus. Irmão, o diabo ele fica doido. Ele não sabe, eu acho que é onde ele coloca o chifre dele, se ele tem chifre, eu não sei, eu nunca vi ele. Ele não sabe, quando você está ali, ele pensa que ele te derrubou, ele pensa que está tudo acabado, daqui a pouco você se levanta de novo, ele fala, eu pensei que tinha derrubado ele, não consegui. E aí você está lá adorando, você está lá louvando a Deus, ele fica furioso. Às vezes, pastor, mas como é? Ele fala, como é que pode? A porta não se abriu para ele ainda, ali entre aspas, ele continua adorando, ela está doente, continua adorando, está passando por luta ali no casamento, continua adorando, ele não para de servir a Deus, continua indo para a igreja. Volta a dizer, quando ele pensa que você estava acabado, aí Deus vai lá e te ajuda e te levanta ali, e ele fica bravo, e você continua adorando, porque a porta vai se abrir, você vai entrar por ela em nome de Jesus. Mas na verdade, aqui a porta já estava aberta. Quando é que a porta se abriu aqui para Ana? Quando é que a porta se abriu? Quando ela recebeu a palavra.
Quando ela recebeu a palavra, a porta já tinha aberta ali, agora só faltava ela entrar. Só faltava ela entrar. E a Bíblia diz aqui, ó: e levantando-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor o quê? Se lembrou dela. O Senhor que se lembrou de Ana, Ele se lembra do Leandro, Ele se lembra de você, se lembra da sua família também. Ele não se esqueceu, Ele não se esquece de você não. Ele não se esquece daquilo que Ele falou com você não, da promessa que Ele tem na sua vida. Diga glória a Deus. Ele só está trabalhando. Existem situações na nossa vida que Ele vai permitir. Daqui a pouco falo mais sobre isso. Versículo 20 diz assim, ó: e sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome de que, igreja? Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido, o que, igreja? Ao Senhor. Deus cumpriu com a palavra dele? Cumpriu, e Ele vai cumprir com a palavra dele na sua vida também. Mas existem situações, preste atenção que eu vou falar agora, que Deus vai permitir acontecer na nossa vida, para que a gente venha buscar mais Ele. Tem pessoa que está levando a vida banho-maria. Eu não sei nem o que significa isso, eu acho que eu já vi alguém falando. É assim que fala, né, pessoal? Vai levando banho-maria, não é isso? Eu não sei quem, eu acho que foi obreiro ou alguma coisa. Minha mãe que falava isso, eu acho também. Vai levando a vida banho-maria. Se Ana tivesse filho, vocês acham que ela teria buscado a Deus do jeito que ela buscou? Guarde isso no seu coração. Às vezes Deus vai permitir algumas humilhações, algumas perseguições, algumas batalhas. Deus vai ali tirar algumas coisas de você, ou não vai te dar por um momento, para você buscar mais dele, para você estar mais firme com Ele, para você conhecer que Ele é Deus verdadeiramente. Aí sim você vai ver Deus te honrando. Diga glória a Deus. Salmo 145, Salmo não, 145 é na quarta-feira. Salmo 56, versículo 8, ele diz: tu contastes as minhas vagueações. Vamos mudar um pouquinho? Coloca a linguagem de hoje, você vai entender melhor. Tu sabes como estou aflito, angustiado. Ele diz: pois tu tens tomado nota de todas as minhas lágrimas. Ele está vendo. Volta a dizer, lá na hora ele fala, né, do odre. Tem outra tradução que diz jarro. Deus está recolhendo todas as suas lágrimas, nenhuma delas está caindo no chão. E ele diz mais: será que elas não estão escritas no teu livro? Pode ter certeza que está escrito. Tudo está escrito no livro do Senhor. O Deus que não se esqueceu de Ana, Ele também não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu do Davi, Ele não se esqueceu do Neemias, Ele não se esqueceu da viúva de Naim, Ele não se esqueceu do rei Ezequias. Será que Ele vai se esquecer da gente? Ele está trabalhando em seu favor, amém? Vamos aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Se coloque de pé, por favor, vamos orar. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Com os seus olhos fechados, mas o seu coração aberto. Agora nós vamos nos achegar a Deus de todo o nosso coração. Senhor Deus e amado Pai, em nome de Jesus nos colocamos aqui diante de Ti em oração, Pai. O Senhor é fiel, o Senhor é o Deus todo-poderoso, o Deus que opera milagres, o Deus que opera maravilhas. O Senhor é o Deus que não se esqueceu de nós, Pai. O Senhor não se esqueceu desse meu irmão. Ele tem visto a tua aflição, meu. Ele tem visto as tuas lágrimas. Para você saber que é Deus. Ele viu aquele momento que você falou: Senhor, eu não aguento mais, vou largar tudo, não vou lutar mais. Mas naquele momento você sabe que uma força te tomou conta e te trouxe de volta para a igreja. Algo te trouxe aqui, e esse algo foi o Espírito Santo, porque Deus é contigo. Deus não se esqueceu de você, Ele não se esqueceu da sua família,
Ele quer te ajudar. O Deus de Davi, o Deus de Neemias, o Deus da viúva de Naim, o Deus de Ezequias, o Deus de Ana, é o nosso Deus. É o Deus que opera milagres. O Deus que não permite que nenhuma das nossas lágrimas caia no chão. Ele recolhe todas. Ele está cuidando, aleluia, Jesus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui, oh glória, tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Com a sua mão no seu coração agora, deixa eu ler com você, fecha os seus olhos. Esqueça que o pastor Leandro está aqui, porque eu não sou nada, irmão. Eu não sou ninguém sem a misericórdia de Deus. Deixa Deus continuar falando no seu coração. Ele tem uma promessa na sua vida, irmão. Deus é contigo. Mesmo você sendo falho, errante, você é filho, irmão. Você é escolhido por Deus, você é filha. No Salmo 126, versículo 1 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonhavam, os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Deus quer encher a sua boca de riso. Ele quer encher a sua língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Oh, meu irmão, Deus quer fazer grandes coisas na tua vida, na tua casa, na tua família. Em nome de Jesus, eu determino, eu profetizo aqui as grandezas de Deus sobre a tua vida, meu irmão. Coisas grandes e extraordinárias que você nunca viu. Oh, ele diz: faz-nos regressar outra vez do cativeiro. Versículo 4: Senhor, como as correntes do sul. Aí ele diz lá no versículo 5, que é a nossa passagem aqui, o estudo de hoje, ele diz: os que semeiam em lágrimas, os que estão plantando com lágrimas, cegarão, colherão com alegria, meu. Você vai colher, meu irmão, com alegria. E ele diz assim, no versículo 6, aquele que leva a preciosa semente. Você está levando, meu irmão, a preciosa semente, a palavra. Às vezes mesmo com a palavra você tem andado, ali está chorando, Deus está vendo as suas lágrimas, mas Deus está falando aqui, ó, que você vai voltar sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos, a colheita, o testemunho, para a glória de Deus. Você vai voltar, meu. Permaneça firme na palavra, permaneça firme no Senhor, permaneça firme crendo nele, declare de todo o seu coração: quando eu chorar, vou me lembrar
que até aqui tua mão sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Declare de todo o seu coração: Deus, meu Deus, Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Ele está vendo. Declare: Deus, meu Deus, Deus, meu Deus. Muitos me perguntam onde tu está. Dentro de mim, minha alma se abateu. Mas tuas mãos contudo me escondeu em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Tá lindo, declare de todo o seu coração. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvo. Só a igreja declare: quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei. Glória. Você pode fazer melhor. Declare: quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei. Agora eu quero que você faça o seguinte: na verdade eu não, o Espírito Santo, Senhor Jesus, coloca diante dele agora os seus problemas. A carga que você está carregando agora, lance nele agora. Isso, você está carregando uma carga pesada, que você está a ponto de parar, de desistir, desanimar. Coloque diante dele, fala para ele: aqui Deus, Senhor, é o meu filho, é o meu marido, é o meu casamento, é as minhas finanças. Pastor, não estou aguentando mais. Não, na verdade, pastor, não, é Deus. Fala: Deus, eis-me aqui. Chegue diante dele agora. Isso, vai lançando agora, vai tirando, vai descarregando agora. Isso, você vai começar a ficar mais leve. Isso, vai descarregando agora. Vai lançando, fala um problema, uma situação. Isso, diga para ele, é algo que você quer se libertar. Diga: Deus, está aqui, Senhor, eu não consigo me libertar, Pai, eu preciso da tua ajuda. Isso, ele está aqui para te ajudar, meu irmão. Ele está aqui para te sustentar, ele está aqui para te fortalecer, ele está aqui para te ajudar. Isso, fale com ele agora. Isso, você vai sair daqui mais leve, você vai sair daqui mais tranquilo.
tranquilo, você vai sair daqui em paz. Vai lançando isso, lance os seus problemas, lance agora diante do Senhor, comece a lançar, lance agora a situação, seja uma doença, uma enfermidade, isso, algo que está te angustiando, algo que está te deixando aflito. Fala para Deus: Deus, isso aqui está me deixando aflito. Isso, vai colocando diante do Senhor agora, coloque agora diante dele, aleluia, vai colocando, vai lançando diante do Senhor. Isso, confia nele, irmão. Confia agora em Deus, confia que ele está trabalhando, confia que ele está cuidando de você, confia que ele está cuidando da tua casa, em nome de Jesus. Agora, a Bíblia diz no versículo 18 de 1 Samuel: e disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Mas no 17 diz o seguinte: então respondeu Eli e disse, trazendo para os nossos dias de hoje, quem é que está respondendo? É Jesus. Essa palavra é para você. Então, e para mim também. Então respondeu Jesus e disse: vá em paz, fique em paz, irmão. O Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Deus viu o teu pedido, irmão. Deus está vendo o que você está pedindo. Se está de acordo com a palavra dele, fique tranquilo. O seu milagre está sendo gerado. A bênção é tua, meu irmão. A bênção é tua. Diga agora: a bênção é minha. Isso, repita agora: a bênção é minha. Isso, diga as 3 vezes: a bênção é minha, a bênção é minha, a bênção é minha. Isso, declare de todo o seu coração: é minha, é minha, é minha. Ninguém pode tomar o que Deus me deu. Aleluia. A bênção é tua, meu irmão. Homem nenhum pode te parar. A bênção é tua. Aleluia. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Diga a minha alma, diga a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louva. Para terminar, quando eu chorar, vou me lembrar. Se lembre que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvo. Diga: Jesus, muito obrigado. Pode aplaudir ele bem forte. Quem está abençoado, diga glória a Deus. Agora eu quero que você fale agora com fé, porque só vamos receber aquilo que a gente fala, aquilo que a gente determina, aquilo que a gente chama existência. 3 vezes eu quero que você fale: a bênção é minha, a bênção é minha. Isso. Olha para o seu irmão e diga assim: a bênção é tua. Olha para outra pessoa aí, olha para ele: a bênção é tua. É tua, viu, Alexandre? Toma posse, é tua. Quem crê na bênção, diga glória a Deus. Pode aplaudir Jesus mais uma vez. Pode sentar, por favor. Que bênção, irmão, que palavra. Olha, compartilhe com as pessoas essa mensagem. Você que está me acompanhando aí, às vezes até os irmãos que estão aqui, que veio para o culto mesmo, que assistiu a mensagem de novo, compartilhe, tá bom, com outras pessoas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de se inscrever no canal. Aí no cantinho está escrito: inscreva-se. E se você sentiu, tem pessoas de vários lugares, às vezes você não está congregando, e você é dizimista, também ofertante, você que sente ali no coração de ajudar essa obra, para fazer, gravar vídeo aqui, a gente tem um custo, tem que pagar a internet, tem um monte de coisa, tem luz aqui também, tem os equipamentos, e você nos ajuda também. Passou a sentir de dar meu dízimo, sentir de dar uma oferta aí. Embaixo desse culto, nós vamos colocar ali, na verdade, no grupo, né, da igreja, tem o grupo, mas na verdade tem o QR Code também, e tem o QR Code, e tem
esqueci ali o Pix, que na verdade é o e-mail da igreja. Então nada no nome do pastor, e-mail da igreja e tem o Pix da igreja também. Aí eu vou deixar aí no YouTube e também no grupo da igreja também, para quem sentir no coração de fazer uma oferta, tá bom? Que Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus em forma.